E se a vida espiritual fosse um jogo? Mas olha, não um jogo qualquer. Pensa num jogo de tabuleiro com umas regras bem estranhas, que parecem feitas só para confundir a gente. É isso que vamos desvendar hoje. Sabe aquela sensação de estar espiritualmente meio travado, de se esforçar, de tentar, mas sentir que não está saindo do lugar? Pois é exatamente sobre essa frustração que a gente vai conversar. Então, vamos imaginar esse jogo de tabuleiro. O objetivo, claro, é avançar. Só que aqui as regras são diferentes. Elas parecem ter sido feitas de propósito para manter todo mundo preso no início. É um jogo que parece desenhado para frustrar. Ok, o jogo começa e todo mundo, como sempre, está lá no primeiro quadrado. A grande questão é, como sair dali? E a resposta, acredite, não está nos dados e nem na melhor estratégia do mundo. A regra é essa, e é bem específica. O avanço só rola quando um pássaro vermelho pousa no seu espaço. Ou seja, o progresso não depende de quem joga, depende de um evento completamente externo que ninguém controla. E é aqui que a frustração bate forte. A pessoa finalmente consegue avançar, cai numa casa, pega uma carta e a instrução é sempre a mesma. Volte para o primeiro quadrado. É um ciclo que parece não ter fim, né? Bom, mas aqui vem a virada de chave. Esse jogo, que parece não ter sentido nenhum, na verdade é uma ilustração muito, mas muito profunda da jornada cristã. Cada pecinha, cada regra tem um significado poderoso. O tal do primeiro quadrado, ele representa a base de tudo. É o lugar da graça, onde a gente reconhece que nada pode ser feito pelo nosso próprio esforço. É o ponto de partida não só da salvação, mas de todo o crescimento de verdade. Agora, vamos dar uma olhada mais de perto nessas peças do jogo e entender como elas se encaixam no nosso dia a dia. A roda, por exemplo, simboliza aquela nossa tendência de agir por conta própria. Sabe quando a gente monta um plano incrível de 5 passos para melhorar alguma coisa e só depois pede a bênção de Deus? É isso. Só que, no jogo, girar a roda sem o tal do pássaro vermelho não leva a lugar nenhum. E essa citação ilustra o processo perfeitamente. Muitas vezes, Deus simplesmente interrompe a nossa correria, os nossos planos, mesmo os que têm boa intenção, sabe? Ele faz isso para ensinar algo essencial, esperar pela iniciativa dele. E para isso, ele nos leva de volta ao primeiro quadrado. O nosso pino no tabuleiro é a nossa vida. E a grande lição desse jogo é que a gente não consegue mover esse pino com a nossa própria força. Cada passinho para frente é um presente, nunca uma conquista pessoal. A grande mudança de mentalidade é essa aqui. É sair de uma vida baseada no dever, no nosso esforço, e entrar numa vida baseada na permissão, onde cada ação é fruto da graça e da iniciativa que vem de Deus. E agora a gente chega no ponto central. O segredo desse jogo não é tentar ser mais rápido ou mais esperto. O segredo é aprender a esperar por aquele elemento que muda tudo. Esse pássaro vermelho, ele é a grande metáfora para a iniciativa do Espírito Santo. Sem o impulso dele, qualquer movimento que a gente faça é só atividade humana. Não tem aquele poder que transforma de verdade, sabe? É o Espírito que nos liberta do primeiro quadrado. Esse exemplo prático deixa tudo muito claro. Ações espirituais de verdade, como amar alguém de verdade, não nascem da obrigação ou da nossa força de vontade. Elas nascem de um pedido sincero para que Deus nos capacite, nos dê a permissão para agir. Pode parecer um baita contrassenso, mas o jeito frustrante como o jogo foi desenhado tem um propósito libertador. Voltar para o início, na verdade, não é uma punição. E aqui está o grande paradoxo. O verdadeiro crescimento espiritual acontece quando o nosso ego, a nossa autossuficiência, diminuem. E aí a obra do Espírito aumenta. A gente morre para o nosso esforço para que Cristo viva através de nós. Então, o primeiro quadrado deixa de ser aquele lugar de fracasso e se torna um lugar de realinhamento. É um lembrete constante de como essa jornada começou e de como ela deve continuar, pela graça e em total dependência. Tá, e como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Bom, o primeiro passo é parar de lutar com as próprias forças. É reconhecer que, por conta própria, não dá para avançar. Segundo, é abraçar esse lugar de dependência com humildade. O terceiro é cultivar a sensibilidade para esperar pela direção do Espírito. E, finalmente, o quarto passo, quando o movimento vier, recebê-lo com gratidão, como o presente que ele é, um presente da graça de Deus. E essa é a reflexão final que fica. Talvez seja no trabalho, na família, no ministério.
Sempre tem uma área onde o esforço próprio acabou tomando o controle. O convite do jogo é bem claro. Volte ao primeiro quadrado, espere pelo pássaro vermelho e veja o que Deus vai fazer.